A número 1. A número 1. Aranãs. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Bom, o ser e agir politicamente, ele não restringe ao voto, né? E participar das estruturas partidárias e governamentais, entender e se apoderar dos mecanismos políticos e institucionais do país é necessário e também devemos usá-los a nosso favor, né? E uma das coisas que a gente nota que faz falta na política é justamente uma participação mais engajada da mulher. E se a gente for analisar, precisou de leis para que as mulheres tivessem uma cota no espaço político, justamente para poder atender os interesses das mulheres. E não deveria ser assim. A mulher que tem conquistado muito seu espaço, ela deve ocupar também esse espaço na política, para que através da política ela possa direcionar as políticas públicas, né, para as mulheres. Nós estamos recebendo aqui a Flávia Frois, advogada, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Ô, Flávia, como surgiu o movimento Mulheres na Política e qual que é o objetivo desse movimento? Boa tarde, Jailson. Boa tarde, ouvintes da Aranãs. Então, essa introdução que você fez aí, né, foi essa necessidade que nós sentimos. A Preta Vieira, né, sempre protagonista aí nessas iniciativas, né? No ano de 2020, nas eleições municipais, ela me convidou e convidou algumas outras mulheres com essa ideia. Ela me chamou para um café na casa dela e falou comigo: Flávia, olha, eu estava pensando que Capelinha precisa ter um movimento para ver se as mulheres engajam na política. Este ano nós vamos ter muitas candidatas a vereadora, né? Quem sabe nós conseguimos preencher mais cadeiras. Então vamos fazer um movimento. Então nasceu assim, de um café da tarde na casa da Preta Vieira, né? A ideia partiu dela. E aí a gente se reuniu. Inicialmente nós éramos 5 e pensamos em reunir com as candidatas a vereadora no nosso município na época. Infelizmente, o movimento ficou muito limitado pela pandemia, né? Então, a nossa intenção era ter maior engajamento, mais reuniões. O que seriam essas reuniões com as vereadoras? Incentivar essas mulheres, orientá-las no processo político eleitoral, porque às vezes também nós sentimos que a maioria das candidatas são para preencher essa cota aí que você lembrou, né? As mulheres não vão por querer. Elas vão porque os partidos convidam, porque eles precisam preencher essas cotas. Então, elas não se engajam na campanha, né? Muita gente nem fica sabendo. Então, a gente fez essas reuniões para orientá-las e, infelizmente, nós ficamos muito limitadas por conta da pandemia, principalmente, né? Nós fizemos reuniões no Salão Paroquial, o Padre André foi o nosso incentivador, procuramos por ele com todo medo e receio por conta da pandemia, né? Porque faríamos reuniões, mas ele entendeu que o movimento era extremamente importante e nos cedeu o Salão Paroquial para essas reuniões, né? Então já fica aqui meu agradecimento por ele ter acreditado na nossa ideia. E é isso, Jailson, o movimento é esse, entender principalmente por que as mulheres não ocupam esses espaços, não têm interesse sequer em candidatar, né? O porquê, o que acontece na nossa sociedade para essas mulheres terem essa resistência em engajar politicamente falando, na política partidária em si, né? Se hoje a gente vê mulheres protagonistas em tantas situações, né? Somos a maioria de eleitoras em Capelinha são mulheres e não elegemos mulheres. Por quê? Né? Precisamos entender isso. Acredito eu que muito dessa nossa sociedade patriarcal mesmo, acho que está meio que incutido na gente, que isso não é o nosso espaço, não devemos ocupar isso, não vamos para isso, né? E é uma questão de costume que a gente precisa começar a mudar, porque como você mesmo disse aí na introdução, políticas públicas voltadas para as mulheres terão muito mais chances de serem aprovadas a partir do momento que tivermos mulheres, né? Um número maior de mulheres na política, atuando ativamente. Então, o objetivo é esse, principalmente. Ô, Flávia, a gente nota que a atuação das mulheres nos vários âmbitos, nas várias áreas, acaba tendo um destaque muito grande por a mulher ter, de certa forma, uma concentração maior.
agir muitas vezes conseguindo associar com uma facilidade maior a razão e o coração. O que falta para que você acha que falta para essas mulheres realmente atender esse chamado e se direcionar, entrar na política, ocupar o seu espaço, não para preencher cota, mas para preencher o seu espaço, o espaço da mulher? Então, Jair, eu acho que o que falta, principalmente, é a união nesse sentido, de entender o seu papel. Eu acredito muito que a mulher ainda não entendeu o papel dela na sociedade, por conta da nossa criação mesmo, né, da nossa sociedade muito patriarcal. Então, eu acho que tem que haver uma mudança. Então, como a gente cresceu acostumado a ouvir que lugar de mulher é na cozinha, ainda que isso tenha mudado, mas a gente internaliza a coisa de uma forma tão grave, né, que a gente realmente não vai atrás. Então, eu acho que falta união, acho que falta quebrar esses paradigmas, acho que falta entendimento, estudo mesmo, as pessoas estudarem, entenderem. Eu falo que a gente, com a rede social, ela facilita muito, mas, por outro lado, ela nos traz muito problemas, porque chegam as fake news, né? Chega uma mensagem ali no seu WhatsApp, você não pesquisa, você não procura entender, você lê, às vezes você lê o cabeçalho, porque às vezes quando você abre a própria matéria em si, você já entende, mas a chamada dela é um pouco deturbada, mas você fica naquilo, compra aquela ideia e vai replicando. Então, eu acho que esse engajamento que falta para a mulher dar a cara, a tapa, né, ir mesmo para esse espaço, se candidatar não para preencher cota, mas para correr atrás dos direitos das mulheres, é mais por esse caminho. E como melhorar essa representação das mulheres na política? Como que você analisa, você como mulher, analisa, por exemplo, um marido chegando em casa, vou candidatar, e uma mulher chegando em casa, vou candidatar. Você acha que ainda soa diferente, ainda tem, de certa forma, uma discriminação quanto a isso? Com certeza, com certeza. Por essa sociedade nossa, né, não estar acostumada mesmo com esse papel da mulher, né? Então, sou estranho, eu acho que as respostas vêm diferente, né? Quando o homem fala, eu vou me candidatar, acho que o que ele vai ouvir é completamente diferente do que a mulher quando vai ouvir. Eu acho que a chance de a mulher ouvir, não mexe com isso não, política é coisa para malandro, política não é lugar para gente honesta, né? Eu acho que o homem ouve isso também, mas eu acho que a mulher ouve muito mais, né? Então, eu acho que isso desencoraja, desanima, e eu acho que tem toda uma estrutura social para que também haja para que a mulher não queira, sabe? Eu acho que a gente tem uma estrutura social bem complexa nesse sentido de não dar à mulher essa vontade de se candidatar politicamente. As coisas têm mudado, lógico, né? A gente vê mulheres aí ocupando espaços de poder importantíssimos. Então, estamos caminhando, graças a Deus a sociedade tem caminhado, tem evoluído, mas ainda precisamos de muita luta para que, de fato, nós tenhamos mesmo esse protagonismo, para que nós, de fato, tenhamos disputar em pé de igualdade uma eleição com os homens. Hoje a gente não tem condição de disputar uma eleição em pé de igualdade com o homem. Entendeu? É muito diferente quando você vai para a linha de frente de uma eleição. Os homens, eles têm outras formas de engajamento, de luta que a mulher tem. Né? Ele tem muito mais chance mesmo de ser eleito do que uma mulher. Flávia, agradecer sua participação aqui conosco, deixar nossos microfones abertos para suas considerações finais. Então, este ano, Jair, nós temos aí as eleições, né, federal, estadual, e precisamos voltar esse olhar para as mulheres candidatas, né? É isso que eu quero pedir para a sociedade como um todo, mas principalmente as mulheres, que procurem saber, né, quais são as candidatas, quais as propostas de governo, né, os compromissos que essas mulheres estão assumindo, as políticas públicas que elas estão propondo. Voltar esse olhar, procurar saber, procurar entender, para votar em mulher, né, principalmente mulher. Porque a gente só vai conquistar, de fato, uma equidade, né, com os homens, no sentido de
por exemplo, eu acho muito a questão do trabalho, né? Essa questão salarial. Quando tivermos mulheres, né? Ou pelo menos em igualdade, não precisa ter um maior número, mas em igualdade com os homens para que essas leis sejam votadas, sejam colocadas em pauta. Então, vamos lá, a sociedade capeliense, né, que é o nosso alcance aqui, a rádio alcança muito mais, então, as mulheres aí do nosso Brasil afora, que vamos prestar atenção este ano, né, nas candidatas mulheres e procurar, pelo menos, saber quem são essas mulheres. Flávia, obrigado pela sua presença. As mulheres conseguem fazer tudo muito bem e de salto alto. Isso aí, Jair. Obrigado, Isso aí. Flávia. Eu que agradeço, viu, Joyce? Muito obrigada mesmo pela atenção, pelo carinho e pelo espaço aqui pra gente. Está conosco também a Rosinha Dias, para a gente falar um pouquinho sobre essa necessidade, né, de que as mulheres tenham o seu espaço na política. Rosinha, o movimento tem pouco tempo, mas qual que é a análise do movimento, os principais desafios, os avanços já alcançados, os avanços que precisam ser alcançados? Boa tarde. Boa tarde, Jailson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Obrigado por essa oportunidade. Os principais desafios, Jailson, acredito que seja a falta de engajamento da própria mulher no movimento. Apostar em si, apostar no seu próprio potencial e participar desses movimentos, né? Se inteirar dos assuntos, estudar, conhecer esses movimentos em que as mulheres participam, todos eles, seja político, seja de uma questão social dentro de um município ou dentro do estado ou do país. E os avanços tá ligado aí, que seria a mulher ela se interessar mais por esses movimentos e dando o seu lugar de fala, né? Participar, se inteirar, porque a mulher em si, quando ela se encoraja e entra nesses movimentos, ela precisa do apoio das demais mulheres, né? Então, acho que esse é o maior desafio. E o avanço é essa mulher se interessar e participar mais. Você acha, Rosinha, que a porta de entrada para a mulher na política, ela deve começar principalmente participando de algumas organizações, participando de alguns movimentos, até para terem essa visibilidade necessária, mostrar o serviço e para depois colocar o seu nome à disposição da comunidade? Sim, sim, com certeza, porque essa participação nesses movimentos sociais já é uma escola, né, para a gente, lidar com o público, lidar com a situação, resolver a situação, liderar movimentos. Sim, com certeza, isso é uma escola que já nos prepara para entrar na política. Bom, conversei com a Flávia Frois e também a Rosinha Dias, repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Rádio Aranãs.